Bem, então hoje vamos falar sobre as circunstâncias, que podem ser circunstâncias, antes de mais nada, materiais, mas também não materiais. Circunstâncias materiais que têm que ver, antes de tudo, com o lugar onde o teatro era, onde a tragédia era apresentada, isto é, o teatro, né? Tem que ver então com circunstâncias materiais também da encenação, com os atores, os membros do coro, que é uma parte integrante da tragédia grega antiga, né? O número de atores, o número de membros do coro que executavam, que encenavam uma tragédia grega. Tem que ver então com essas circunstâncias materiais e tem que ver também com as circunstâncias não materiais, que são as circunstâncias, antes de mais nada, né, religiosas, daí também as circunstâncias cívicas ou políticas e, finalmente, uma circunstância muito peculiar do espetáculo dramático grego antigo, que é uma circunstância de competição. Se a gente pensa que o teatro grego antigo ele é concebido por uma ocasião religiosa, de um culto religioso, que ele é apresentado num contexto, no quadro de um culto religioso, a gente poderia dizer que por aí, por essa circunstância não material, o teatro de hoje chega a nós por um lugar muito diverso. Porque para nós hoje o teatro está associado mais a um momento de descontração, a um lazer. Ele não está associado a um culto religioso nenhum. Tá? Quanto às circunstâncias cívicas e políticas, a gente tem que pensar também, antes de mais nada, que uma peça de teatro ela era apresentada no contexto de uma celebração religiosa que era organizada por uma cidade. Né? De modo que se envolvia na organização da apresentação dramática os magistrados da cidade, cidadãos vários. Né? Então, era uma organização, era uma ação coletiva civil. Né? Então, de novo, se a gente pensa por aí também no que a gente vê hoje do teatro, a gente poderia dizer que, em princípio, não. Muitas vezes o teatro pode sim ser custeado, financiado, apoiado por uma instituição pública, mas muitas vezes ele pode ser custeado, ele pode ser financiado por uma entidade privada. E mesmo quando ele tem um apoio público, além do privado, ele não necessariamente, o teatro se apresenta como um movimento que congrega as forças de toda a coletividade de uma cidade, nem sequer necessariamente de uma comunidade, um bairro ou outro de uma cidade. Né? Mas é isso justamente que a gente vê lá entre os gregos. E finalmente tem uma outra circunstância, né? Que é aquela que eu mencionei ao lado da circunstância religiosa e da cívico-política, que é a circunstância de competição. As peças teatrais eram apresentadas nas cidades gregas em geral, em Atenas em particular, no século V a.C., no contexto de uma competição. Então, o teatro, a peça, a tragédia grega era levada à cena para participar de um festival de que participavam várias tragédias e dessa competição sairia uma vencedora. Né? Nesse sentido, sim, a gente poderia dizer que, se não o teatro, hoje em dia, mas outras práticas artísticas podem ser comparadas a essa prática dramática da cidade grega antiga. Eu pensaria em particular nos festivais de música, né? Que não são tão antigos, e eu pensaria também num festival, num espetáculo que se perpetua nos dias de hoje, que é o dos desfiles de carnaval, os desfiles das escolas de samba. Quero dizer que tanto nos festivais musicais famosos, mais ou menos recentes, da TV Tupi, né? Como ainda hoje, né? Nos desfiles das escolas de samba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, há uma circunstância muito importante de competição. Né?
As músicas eram levadas ao palco nos festivais no âmbito de uma competição em que o autor, que também era cantor, ou algum cantor que era intérprete, né, iam ao palco com a garra de quem participava de uma disputa. E havia também na plateia uma torcida que era organizada, que uma parte torcia para uma música, outra parte torcia para outra música. Hoje também a gente pode dizer que nos desfiles das escolas de samba há um pouco disso, quer dizer, se não muito, há a competição. É claro que as pessoas que estão ali no dia do desfile, que ocupam toda a avenida, elas estão ali envolvidas de corpo e alma naquele gesto, naquela celebração, naquela diversão. Mas, né, toda a preparação e também alguns que estão ali, por assim dizer, profissionalmente orientando os participantes da escola de samba, né? Toda a preparação, esses organizadores estão voltados também não só para o espetáculo nele mesmo, não só para a diversão, mas eles estão voltados também para a competição. Então, essa circunstância, tá, dos desfiles de carnaval de hoje em dia, dos festivais de música de há pouco tempo, eram as mesmas que pautavam a apresentação do teatro nas cidades gregas antigas, em particular, tá, nos festivais dramáticos em Atenas no século V a.C.